O Brasil é aquele país maravilhoso que se move por paixões absolutas. Do tipo de rasgar a camisa, chutar o sofá e gritar com a TV como se fôssemos técnicos de futebol. Não, mas não desse jeito. Enfim, mas se a gente parar para olhar por um minuto e prestar atenção na nossa própria arquibancada, percebe-se uma coisa bizarra, que vai muito além das quatro linhas. O brasileiro não quer só um jogador de futebol assistindo ao jogo. O brasileiro tem uma necessidade quase espiritual, uma carência crônica de encontrar um salvador da pátria para a nossa geração. Peraí, não é esse Salvador. Enfim, a treta agora é com o Neymar. As brigas do grupo da família, os textões cheios de raiva no Twitter, ou a babação do ovo dos parças. Não é de verdade, por causa do jogador em si. É por causa da nossa necessidade de venerar ou destruir alguém para aliviar nossas próprias frustrações. A gente precisa de um ídolo porque, no fundo, a gente não consegue carregar o peso da nossa própria realidade sozinhos. Para entender nossa dependência psicológica, a gente precisa parar para analisar o camisa 10 e começar a analisar o que está acontecendo dentro da nossa própria cabeça. Para começar a desenrolar essa bagunça, a gente pode viajar lá à Grécia Antiga. Sim, vamos meter filosofia aqui e intelectualizar a resenha para justificar o nosso vício em criar mitos. Os gregos tinham um conceito muito forte chamado de hubris, que era o excesso de orgulho e a arrogância que faziam os mortais se achassem deuses, o que geralmente terminava com eles cavando a própria cova. Só que o nosso erro psicológico aqui no Brasil é o exato inverso. A gente pega caras comuns, não nesse sentido, cultura ética e budista, a gente pede de todos esses jogadores, sendo que eles são pessoas normais. Só que tem um problema psicológico grave nessa matemática. Quando a gente transforma um ser humano em um mito protetor, a gente arranca dele o direito mais básico de qualquer pessoa, que é o direito de ser um medíocre fora do trabalho ou de só fazer besteira. Lembrando que aqui não é uma crítica ao Neymar em si, mas como a sociedade olha nossos grandes ídolos. Aí, quando o cara falha, seja rolando 20 metros no gramado, fazendo o inteiro rir com o Ney Chandler. Esse meme é muito bom. Ou seja, ele flagrado chorando, perdendo para a Croácia ou para o Vasco de 6-0. Ou simplesmente escolhendo lados políticos polêmicos. A nossa reação não é decepção esportiva normal. É uma dor de traição profunda. Como se você chegasse em casa, sua mulher tivesse com dois caras. Não é essa traição. Enfim, eu exagerei. Quase como se ele estivesse quebrando o pacto de sangue com a nação. A gente critica aqui não é o comportamento do atleta, mas é a nossa própria ilusão infantil de achar que o cara cuja única função na vida é chutar uma bola de couro com perfeição, seja o guardião da nossa bússola moral e solucionar as nossas crises existenciais. Se a gente trouxer isso para a psicologia das massas, a coisa ainda fica mais feia. Mas também fica mais clara e desenhada perfeitamente no nosso cenário atual. O ser humano tem a necessidade biológica e evolutiva de pertencer a um bando e de seguir um líder, o famoso tribalismo. No Brasil, como a nossa realidade socioeconômica costuma ser um termo 5 contra 1, não é esse 5 contra 1 que vocês estão pensando, na maior parte do tempo a gente projeta no esporte a validação e o sucesso que a gente não encontra no dia a dia das nossas vidas. O ídolo vira tipo um avatar do povo. Quando ele vence, parece que a gente venceu o sistema junto com ele. Mas quando ele chega na Copa ostentando uma mala de grife, banhada a ouro ou andando de jatinho privado, o nosso cérebro instantaneamente racha em dois. Para os defensores ferrenhos, aquele orgulho máximo de ver o menino da periferia conquistando o planeta, esfregando o sucesso na cara do mundo. Para os críticos, aquilo ativa um gatilho de desigualdade e da alienação de quem vive numa bolha dourada. Percebe meio que tem uma certa loucura aí? A gente terceirizou a nossa própria autoestima para a conta bancária e para o tornozelo de um terceiro. O Neymar virou o centro dessa polarização bizarra, porque a gente simplesmente se recusa a aceitar o óbvio. Só que ele é um atleta que foi absolutamente talentoso, não sei se é, enfim, dissertem.
e não um herói nacional que vai salvar a nossa identidade. Vale lembrar também do escritor Nelson Rodrigues, que chamava isso de complexo do vira-lata, para explicar aquela nossa mania antiga de se achar pior do que o resto do mundo em tudo. Só que hoje, o nosso trauma psicológico mudou de figura. A gente desenvolveu tanto medo de parecer vira-lata ou de ser passado para trás que a gente exige que o nosso principal representante global seja perfeito de pedigree, imaculado e sem defeito. Tudo bem, não precisa errar muito. Só que a genialidade brasileira, se você parar para olhar para a história, sempre foi meio torta, meio malandra, improvisada e caótica. Vale lembrar dessa imagem que tá aparecendo aqui. Enfim, a gente idolatra a malandragem do drible, o drible da vaca, a irreverência do futebol moleque. Mas entra em choque absoluto quando essa mesma imprevisibilidade e falta de filtro se volta contra o que a gente considera correto fora das quatro linhas. A gente quer ousadia e alegria na ponta esquerda, mas quer uma entrevista coletiva padrão de cartilha de recursos humanos. Cara, eu acho que a crítica ferrenha do pessoal, atingindo pessoalmente o atleta, é um pouco exagerada, pois a crítica devia ser pelo futebol que apresenta, ou que não apresenta. Dissertem, que eu não vou me opinar sobre isso. Mas no final das contas, se dividir, perder amigos e brigar no grupo da família por causa de Neymar, pô, é o maior sintoma de um país que está se fraturando e buscando nos gramados as respostas que deveriam ser cobradas na política, na educação, na economia e na própria sociedade. O ídolo virou um espelho retrovisor que reflete a nossa imensa carência de referências e de vitórias reais. Talvez o maior drama psicológico dessa história toda não seja a postura ou as escolhas do jogador, mas sim a nossa incapacidade crônica de aceitar a complexidade humana. Dá perfeitamente para achar que um cara é gênio com a bola nos pés, sem precisar comprar o pacote completo da vida pessoal dele no campo. Assim como dá para criticar as atitudes extra-campo sem precisar torcer contra o próprio país na Copa do Mundo. Vale ressaltar aqui que tem atitudes que beiram o crime, voltando a falar, não estou falando de Neymar especificamente, ele é só usado como exemplo para o tema do vídeo, que sim, você tem que levar dentro do campo. Porque tem atitudes que não dá para separar do esporte em si. Mas tem certos tipos de atitudes que, vai da índole da pessoa, né? Enquanto a gente continuar projetando em cima de um gramado verde a salvação da nossa lavoura e a cura para as nossas carências, a gente vai continuar exatamente assim, divididos, estressados, criando memes de frustração, isso aqui eu gosto, e batendo boca por bobagem. Porque nenhum homem na Terra, por mais genial que seja fazendo o sinal de siga o líder, vai ser capaz de carregar nas costas a alma, o peso e as expectativas de todo um povo. E eu sou crítico dele. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. E deixe nos comentários aí o que você acha disso. Com todo respeito, tá? Respeito ao seu coleguinha. É isso, muito obrigado.